Olá, eu sou o pastor Nilson Messias. Nessa videoaula eu quero trazer um tema que realmente tem trazido várias discussões na mídia. A homossexualidade é doença? A resposta bíblica acredito que não. A homossexualidade não é doença e os homossexuais nunca precisarão ou precisaram de cura. Aonde que está essa prova? Antes de nós mostrarmos para você, eu quero simplesmente pedir a compreensão dos vários pastores e psicólogos que defendem que a homossexualidade é doença e que elas precisam de cura, certo? Nesse lado eu vou concordar com os homossexuais, com os ativistas gays que diz que a homossexualidade ela não é doença. Por que que não é doença? Porque realmente, se fosse doença, nós tínhamos visto retratado lá no Novo Testamento, Jesus curando algum homossexual. E realmente Jesus não curou nenhum homossexual e não curou nenhum homossexual porque a homossexualidade ela nunca foi uma doença, certo? Podemos provar isso facilmente observando dois textos bíblicos. Qual os dois textos bíblicos? Primeiro, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Nós podemos entender esse versículo que a pessoa ela pode entrar deficiente no céu, ela pode entrar doente no céu, certo? E pode também ser sã, sadia, lançada no inferno. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo está em 2 Coríntios, como você pode ver aí, capítulo 6, verso 9 ao 10, que diz: não erreis, nem impuros, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, herdarão o reino de Deus. O que nós podemos entender por isso aqui? A homossexualidade, ela nunca foi uma doença, ela simplesmente é uma opção sexual para as pessoas praticarem. Por isso é que você não viu Jesus Cristo curando nenhum homossexual, e por isso que a Bíblia fala que os afeminados e sodomitas, eles não herdarão o reino de Deus. Se a enfermidade, se o homossexualismo fosse uma doença, eles, os sodomitas e os efeminados, herdariam o reino de Deus. É uma prova clara que realmente a homossexualidade ela nunca foi uma doença e é simplesmente uma questão moral, certo? Envolvendo o espiritual. Vamos analisar mais um pouco. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 9, diz assim: sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para o injusto e obstinados, para os impuros e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homem, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Nós podemos entender, está novamente destacada aqui a palavra sodomita, certo? Como está também destacada aqui sodomita, certo? Como nós vamos entender melhor o que é essa palavra. Veja só, Romanos 1, 24, 22 diz: pelo que Deus os entregou ao desejo de seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhante também, homens, deixando o uso natural da mulher, infamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo as penalidades devidas do seu erro. Então, estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Embora tenha conhecimento da justiça de Deus,
que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente se fazem, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo sendo bastante categórico em relação à homossexualidade. Que as pessoas que conheciam, vamos dizer assim, a verdade, mas Deus os deixou, os entregou ao desejo de seus corações, certo? As suas vontades, e os abandonou às suas paixões infames. Esta é a situação de vários homossexuais ou de várias pessoas que se dizem evangélicas e continuam praticando o homossexualismo. Muitos formaram até igrejas, certo? Ensinando essas pessoas que homossexualidade não é pecado. Homossexualidade não é doença, doença nunca foi. Porque se fosse doença, garanto para você que Jesus Cristo permitiria que tais entrasse no céu. Homossexualidade é uma afronta. Homossexualidade é uma situação onde Deus realmente condenará a pessoa que a pratica. A Bíblia ela é verdadeira, ela é real em Romanos capítulo 1, versos 24 e 32. A Bíblia é sincera quanto a isso. Você pode ver, analisar esse texto, certo? Vamos mais à frente um pouco. 1 Coríntios 6, 13, parte B. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo, certo? O nosso corpo nunca deveria ser usado para fazer práticas errôneas. Às vezes a homossexualidade é mostrada somente no lado de vítima, querendo fazer dos evangélicos os principais culpados. Imagine como vivem duas pessoas, como praticam o ato sexual, duas pessoas que praticam a homossexualidade. Que impureza, que nojeira. Mas procuram se apresentar no meio da sociedade como vítimas. E os evangélicos como aquelas pessoas que realmente machucam essas pessoas. Querem fazer dos evangélicos os criminosos. Usam termos como homofobia. Um termo novo, de homossexualidade, fobia de doença. Querendo dizer que os evangélicos são doentes porque não aceitam os homossexuais. Analisa você essa situação. Veja você que quem está perseguindo realmente os homossexuais é a própria sociedade. Muitas pessoas que não são homossexuais, quando encontram os homossexuais, as machucam. Enquanto que os evangélicos ficam quietos em seus cantos, ficam parados, simplesmente usando a palavra de Deus para tentar deter a homossexualidade na vida do indivíduo. Nunca fomos contra os homossexuais, mas sim a prática que eles praticam. O ser humano, para nós, é digno de grandeza, é digno de crescimento. Mas eu quero dizer para você neste momento que se você pratica o homossexualismo, está frequentando uma igreja, como eles dizem o nome, uma igreja indutiva, inclusiva, muito cuidado você que está participando desse engano. Esses líderes evangélicos, eles já se entregaram, certo, às suas paixões infames, foram abandonados por Deus, entregue às suas paixões infames, como nós podemos ver, ao desejo do seu coração. E agora eles procuram justificar essa situação. Vamos mais à frente para você ver o que a Bíblia fala sobre isso. O significado de sodomia. Eu pesquisando, como você pode ver na Wikipédia, né? Enciclopédia livre na internet, diz o seguinte: sodomia é uma palavra de origem bíblica, usada para designar as perversões sexuais, com ênfase para o sexo anal, que pode ser entre homossexuais e heterossexuais. Deixa eu te falar qual é a diferença entre homossexual e heterossexual. Homo de um sexual, ou seja, a pessoa que se sente atraída pela pessoa do mesmo sexo. O homem pelo homem,
a mulher pela mulher. Heterossexual é a pessoa que sente atração pelo sexo oposto, ou seja, o homem pela mulher e a mulher pelo homem, certo? A prática do sexo anal para ambas as classes é considerado pela Bíblia como sodomia. E a Bíblia diz em Romanos 9, 6, 9 e 10, não erreis, nem impuros, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. O termo foi, por muito tempo, também utilizado até mesmo cientificamente, como nós podemos ver, para designar atos sexuais entre homens, ou qualquer ato sexual não reprodutivo, detendo do contexto. Ou seja, um ato sexual que não reproduz nada no homem, a não ser a sua própria infâmia. Entretanto, desde as últimas décadas do século XX, tal palavra tem sido considerada pejorativa, certo? A palavra pejorativa vem do latim pejorare, que significa tornar pior. O pejorativo é um substantivo ou adjetivo que possui uma carga negativa ou ofensiva, que imprime sentido desagradável ou de desaprovação, de origem psicólogo-social. Ou seja, é claro que a palavra sodomia ou sodomitas iriam cair no pejorativo. Por quê? Porque é uma palavra que denuncia a prática do homossexualismo. É uma palavra que com certeza iria sumir do meio da sociedade, mas nos termos bíblicos ela continua viva, porque a palavra de Deus ela não pode mudar. Não erreis, nem os impuros, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Sodomia, o que pratica sodomita, o que pratica sodomia, cúpula anal entre homem e mulher ou entre homossexual, certo? Sendo isso toda a verdade, o que devo fazer? Sendo isso toda a verdade, o que você deve fazer, certo? Podemos perceber que os líderes religiosos homossexuais, segundo Romanos 1, versículo 24, 32, já foram entregues às suas paixões carnais. Vão continuar brigando até a última hora, usando pelo inimigo para continuarem praticando tais atos. E agora estão sendo usados pelas próprias paixões para iludir a muitos, dizendo que tudo não passa de uma má interpretação bíblica. Que essa questão de homossexualidade não ser permitida é coisa do passado, que são os pastores rígidos que praticam tais coisas. Veja você o que eu vou falar para você. A palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela não muda. E Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus nunca aceitou o pecado. Deus nunca vai aceitar a pessoa. Toda pessoa que vier a Deus em pecado para ser transformada, ele vai aceitar, porque ele não faz acepção de pessoa. Mas ele vai vomitar a muitos que continuam praticando atos perversos e dizendo ser pessoa de Deus. Não importa se essa pessoa já pregou para multidões, se essa pessoa domina a palavra. Se ele não estiver praticando ela, diz a palavra de Deus que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E os sodomitas, os afeminados, os homossexuais que vivem na prática do pecado, mesmo frequentando a igreja, seja que essa igreja aceite, ou seja, ela seja uma igreja aberta, que aceita você como homossexual, ou mesmo uma igreja rígida, fechada, uma igreja que realmente guarda a palavra de Deus, mas que você está praticando o homossexualismo escondido. Não importa a situação. Se você continuar praticando o homossexualismo, você vai perder a sua salvação. Você vai perder a sua chance de morar no céu. Esta é uma palavra, este é um grito do deserto, de um pastor desconhecido pela mídia, mas que sabe muito bem quem é o Deus que o serve. Muito cuidado, meu amigo. Você que está aí do outro lado ouvindo essa videoaula, muito cuidado.
Porque o Senhor Jesus Cristo um dia há de julgar todas as nossas obras. Não deixe que esses líderes religiosos, homossexuais, iludam você. A minha igreja te aceita. Se minha igreja te aceitou, tudo bem. Não é bem assim. Eles podem ser dono da igreja, mas não são dono do céu. Eu quero que você entenda que você precisa, com toda sinceridade, entender que para você entrar no céu, para você morar no céu, você tem que estar de acordo com a Constituição divina. Se você não estiver de acordo, você vai ser lançado fora, como qualquer pessoa que não está de acordo com a Constituição brasileira é excluído da sociedade, sendo levados à prisão. Entenda você, meu amigo. O céu é a morada de Deus. O céu é o país de Deus. Na última hora você pode reclamar. Você pode dizer que Deus é ruim, que Ele foi covarde com você. Você pode dizer qualquer coisa a respeito de Deus. Mas Ele vai simplesmente dizer para você: a casa é minha, mora nela quem eu quero. Achando você bom ou ruim, se você não estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode ser o mais famoso dos pregadores, você pode trazer as maiores discussões, mas se você estiver praticando o homossexualismo, o sodomismo, o efeminismo, você com certeza perderá a sua salvação. Vamos mais à frente um pouco. E agora, o que eu devo fazer? Certo? Se o que o senhor, pastor Nilson Messias, está pregando, o que eu devo fazer? Se o que o senhor está pregando é verdade. O que tenho a dizer aos homossexuais é que não façam parte das igrejas inclusivas. Não façam parte das igrejas que aceitam o homossexualismo livremente. Não façam parte da doutrina deste povo que já foram entregues às suas paixões carnais, às suas perversidades, às suas perversões carnais, e agora andam pregando o que não tem nada a ver. Eles não têm outro céu. O céu para você entrar é o céu que o Senhor preparou. Então é melhor que você fique fora dessa igreja, que você se afaste dessa igreja, continue praticando, se for o caso, o que você pratica. Mas quando você resolver servir a Deus, você vai buscar a Deus em verdade. Você vai buscar a Deus que transforma, a Deus que liberta. Como diz a palavra do Senhor em João capítulo 3. Veja o que fala. Se você não nascer de novo, de maneira nenhuma você entrará no reino de Deus. O novo nascimento denota uma nova natureza. Como que o homossexual que vive praticando o homossexualismo e sai do mundo, vem para a igreja, continua praticando o homossexualismo? Como que essa pessoa, ela foi transformada? Ela se tornou uma nova criatura. A Bíblia fala que se você não nascer de novo, você não poderá nem ver o reino de Deus, muito mais entrar nele. Então é muito melhor que você permaneça fazendo, praticando essas coisas, até o dia que Deus tenha misericórdia de você. E você saia dessa situação, seja transformado, igual muitos já foram. É mentira do diabo quando ele fala que o homossexualismo não tem jeito, que a pessoa já nasce homossexual. É mentira de Satanás quando ele fala isso. Eu quero te falar uma coisa: homossexualidade não é raça, não é um gênero. Não existe o gênero homossexual. Existe o gênero feminino e o gênero masculino. Existe a raça negra, a raça mestiça, a raça branca, a raça asiática. Mas não existe a raça homossexual. O homem, ele não nasce homossexual. Vários fatores contribuem para que ele vá para o mundo sexual. Um deles, que é o mais importante, alguns defendem que um espírito imundo, quando a mulher, a criança ainda está no ventre da mulher, o espírito imundo entra no ventre e toma posse daquela criança através de ritos espirituais, onde a própria mãe ou o pai entrega essa criança para o inimigo, quando ele ainda está no ventre. E ele já nasce com tendência ao homossexualismo, e você fica pensando que ele nasceu daquela forma.
Várias respostas nós temos para seu problema. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amigo, praticante do homossexualismo. Esta mensagem é para você. Você não é uma pessoa doente. Você não tem doença. Você simplesmente precisa conhecer o verdadeiro Deus. O Deus que transforma a vida. O Deus que faz você transformar e mudar e fazer de você um novo homem. É isso que acontece. Não vá para essas igrejas inclusivas achando que nela vocês estão seguros. Porque eu garanto pela palavra de Deus que até os seus líderes perderão a sua salvação porque estão praticando o homossexualismo. Quem fala isso não sou eu, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz isso para aqueles que estão praticando o homossexualismo. Quero deixar bem claro, amigo homossexual, nunca fui contra você. Nunca fui contra a pessoa boa que você é. Nunca fui contra a pessoa séria que você é. A pessoa honesta que você é. Ou até mesmo a pessoa fraca que você é. Mas eu sou contra a ideia de que o homossexualismo pode viver em você. Você não nasceu para essas coisas. Muitos homossexuais se envergonham de si mesmos, querem mudar, mas existe já uma doutrina enraizada na sociedade brasileira, onde diz que o sexo anal praticado por homossexuais ou por heterossexuais não tem problema algum. Onde diz que o homossexualismo, o sadomismo, o efemismo não tem problema algum. Querem fazer uma sociedade desta forma. E que sigam-se, como diz a palavra de Deus, rumo ao seu destino. Mas aqueles que ouvirem a palavra de Deus de forma verdadeira, de forma sincera, estes serão salvos. Deus nunca rejeitou o homem, mas sempre abominou suas práticas sodomitas, talvez muito mais que os demais pecados. Eu quero que você entenda neste momento. Qualquer coisa, temos nosso e-mail, converse com Deus, deixe seu comentário. Este aqui veio para transformar a vida de muitos homossexuais, porque o homossexual não é, repito, doente. Porque se ele fosse doente, ele entraria no céu como homossexual. É simplesmente uma prática, uma opção muito forte mental. Mas a Bíblia diz, resisti ao mal e ele fugirá de vós. A Bíblia diz para você levar os seus pensamentos de forma, glória a Deus, cativas ao Senhor. Deus que criou os céus e a terra tem poder para te curar. Que Deus te abençoe. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Sou o pastor Nilson Messias e este é mais um vídeo apologético baseado no direito que eu tenho de expressar os meus pensamentos. Que Deus abençoe a todos.